Nós vivemos uma geração que é a mais privilegiada da história. Conforto, tecnologia, medicina, remédios, o que fez a expectativa de vida ser a maior, né, da história. Alimentos em abundância, né, em termos de variedade. A gente mesmo, as pessoas comuns, acabam comendo muito melhor do que reis comiam no passado. Né? Mas mesmo assim, é a geração mais deprimida também. E a que menos sabe lidar com os dramas da vida. Né? Agora, por quê? Né? Você vê que mesmo na igreja de hoje, tão imersa no humanismo secular, as pessoas, como se parecem muito com a cultura à nossa volta, acabam usando as mesmas racionalizações para dizer por que não pode ter paz, por que não pode ter alegria, por que não pode ter uma vida, não é, como descrita na palavra de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que isso é o que é produzido não naturalmente por nós, pelos nossos organismos ou pelo nosso ambiente, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, não tinha um ambiente maravilhoso e nem um organismo perfeito, não é? Mas desfrutava disso porque isso é o fruto do Espírito. Paz, alegria, amor, gozo, enfim, vitória sobre a ansiedade, essas coisas. Agora, por que a nossa cultura e geração é assim? O Salmo 115, de 5 a 8 diz: eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. E não emitem nenhum som em suas gargantas. Tornam-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Imagine que você é conduzido para um laboratório subterrâneo, né, até uma máquina extremamente avançada e controversa. Você entra em um grande cubo prateado e é instruído a pensar sobre aquilo que você mais ama no mundo. E aí uma parede de vidro sobe do chão, dividindo o cubo em duas câmaras iguais. Então tudo fica escuro e suas memórias, né, que estão apenas na sua mente, as suas memórias mais antigas começam a ser projetadas uma após outra no vidro, na tela. E todos os seus primeiros momentos e todos os seus momentos favoritos, suas risadas mais gostosas, suas experiências mais dolorosas, as alegrias mais palpitantes, as rejeições mais dolorosas que você experimentou, tudo isso é transmitido de sua consciência para aquela tela. E do outro lado do vidro, todos os raios cintilantes do seu filme pessoal, né, que está saindo da sua mente, parecem se agrupar e tomar uma forma. E à medida que as ideias, sentimentos e escolhas definidoras da sua vida passam pelo vidro, o seu eu futuro lentamente se materializa na outra câmara. Então, chega uma hora que as luzes se acendem, o vidro desce e você fica lá, face a face, cara a cara com o seu próprio eu futuro. Não é? Aquele ser está piscando ali diante de você, e diante de você está a pessoa que você se tornará se todos os seus amores, ódios, forças, fraquezas, hábitos e medos se desenvolverem ao longo dos próximos anos. Agora, essa não é uma imagem simplesmente bidimensional, né, que você está vendo, retocada com filtros lisonjeiros, como as pessoas costumam usar nas redes sociais. É a verdadeira pessoa, é a pessoa de carne e osso que você está se tornando, para melhor ou para pior. E essa pessoa agora está olhando de volta para você, e você está face a face com você mesmo. Então, nessa autoexposição de perto, né, que essa máquina produz, você gostaria da pessoa que seu caráter atual e escolhas trouxeram à existência? Você veria alguém de alma grande, cheio de vida, paz, alegria,
gozo, não é? Ou alguém pequeno, egoísta e esgotado, consumido de ansiedade, medos? Alguém florescendo, ou você veria alguém desmoronando? Alguém virtuoso, não é? Ou alguém vicioso? Alguém profundo ou alguém superficial? Quem você está se tornando? Não há necessidade de esperar por uma tecnologia de reflexão do seu futuro, uma máquina, né, para responder a essas perguntas. Porque há uma pergunta que você pode fazer a si mesmo agora, que, quando respondida honestamente, pode gerar o mesmo tipo de percepção reveladora do futuro que aquela máquina poderia trazer. E essa pergunta é, simplesmente, né, o que sua vida diz ser a coisa mais importante na vida, a coisa mais importante na existência? Se você parasse e ficasse pensando e fizesse um inventário hoje, honesto, de si mesmo, como você escolhe, por exemplo, gastar sua dose diária de fôlego e energia? Quais ideias ocupam mais espaço em seu mundo de pensamentos, que ninguém entra, só você experimenta? O que, mais do que qualquer outra coisa, move você, anima você, impulsiona você? Pense nisso. Seja real, honesto, né, consigo mesmo. Seja o que for esse algo definitivo para você agora, isso oferece uma clareza tremenda sobre a pessoa que você está se tornando dia a dia. Há um poeta famoso, o nome dele é Ralph Waldo Emerson, né? Ou Waldo Emerson, e ele nos ajuda a ver o porquê isso é assim. Ralph Waldo Emerson, ele nasceu em 1803 e morreu em 1882, né? E ele então é esse famoso escritor, filósofo e poeta americano. Ele é conhecido por ter sido o criador da escola de filosofia transcendentalista, né? E ele diz o seguinte: uma pessoa adotará algo, não tenha dúvida disso, e esse algo ela adorará. Uma pessoa adorará algo, é inevitável. Nós podemos pensar que o nosso tributo é pago em segredo nos recantos escuros de nossos corações, ele diz. Mas isso que a gente acha que está escondido, né, a quem a gente realmente adora, isso se manifestará. Aquilo que domina a nossa imaginação e nossos pensamentos dominará nossos amores e nosso caráter. Portanto, cabe a nós sermos cuidadosos, ele diz, com o que adoramos, pois aquilo que estamos adorando, estamos nos tornando. Ou seja, na verdade ele está dizendo a mesma coisa que o salmo que a gente viu diz. Emerson faz duas observações perspicazes. Primeiro, que todos adoram algo. E segundo, que essas divindades moldarão nossa identidade, como a Bíblia diz, não é? Então, junto com ele, né, com esse grande poeta, o celebrado romancista americano David Foster Wallace, né, que morreu jovem, na verdade ele se suicidou, né? Você vê que, pelo que a gente vai dizer, que ele tinha um bom diagnóstico do problema humano, mas não tinha remédios, né? Então, David Foster Wallace, ele ecoa isso, ele disse assim: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, na verdade, não existe algo como ateísmo, né? Ele é alguém totalmente secular. Mas ele está dizendo, olha, não existe ateísmo de verdade, não existe algo como não adorar. A única escolha que temos é o que adorar. Então, ele diz que, com outras palavras, a mesma coisa que Emerson disse, não é? E uma outra pessoa, Bob Gadsworth, que não é nem poeta, nem um romancista, mas ele chegou à mesma conclusão, apesar de ser um grande e famoso economista. Ele chegou à mesma conclusão de que todas as pessoas absolutizam algo. Todos, ele diz, servimos deuses, assumimos a imagem
de nossos deuses e em seguida construímos a sociedade à imagem desses deuses. Você vê que homens seculares, completamente seculares, de diferentes áreas do pensamento, né? Um romancista, um poeta, um economista, dizem a mesma coisa que a Bíblia já tinha dito tanto tempo atrás, né? E muito antes de Emerson, o Wallace, o Goldsworth, foi Paulo, o teólogo, né? o apóstolo, quem abriu uma famosa carta a Roma, né? Aos crentes em Roma, com a percepção de que, seja o Criador ou a criação, todos adoram. A acusação de Paulo à humanidade e a revelação do porquê a ira de Deus está sobre o homem é que o homem deixou de ser grato, amar e servir e adorar o Criador e passou a adorar a criação, ou seja, partes da criação. Então, para o poeta, o romancista, o economista e o apóstolo, né, inspirado, que escreveu quase todo o Novo Testamento, né, a maior parte dele, a questão não é se você e eu adoramos. Eles consideravam isso um fato óbvio, né? A verdadeira questão é o que adoramos. Com mãos reverentes, tremendo, todos colocamos algo naquele altar de espaço vazio que encontramos dentro de nós mesmos. E essas mentes diversas, né, que a gente mencionou, convergem nesse ponto e nos incentivam a escolher esse algo sagrado com extremo cuidado, porque, para melhor ou pior, qualquer que seja a escolha de adoração, inevitavelmente vai nos moldar, vai determinar quem seremos, né? Então, a gente pode chamar isso, para simplificar, de a lei de Emerson, né? Nossas divindades moldam nossas identidades. Nos tornamos como aquilo que mais amamos. Nossos objetos de veneração, eles definem o escopo e os contornos da formatação, ou a gente poderia até dizer da deformação, né, de nossa alma. Então considere alguns exemplos. Se nós adoramos produtos, como Alexander Solzhenitsyn observou da cultura consumista ocidental, então lentamente nos tornamos mais parecidos com produtos, como o brinquedo da moda. Nós deixamos de ser uma presença profunda, significativa e cheia ou preenchida na vida e enchendo a vida dos outros. Nós nos tornamos mais artificiais, mais fabricados e mais plásticos. Se adoramos, por exemplo, nossos parceiros românticos, então tendemos a perder nossas próprias identidades e lentamente nos transformamos em clones sem imaginação de nossos parceiros. Se adoramos nossos filhos, então lentamente nos tornamos mais infantis, sem o tipo de sabedoria e autoridade que deve acompanhar ser um adulto e um pai ou uma mãe. Se adoramos a opinião dos outros, então gradualmente perdemos a nós mesmos e nos tornamos exatamente quem achamos que os outros querem que sejamos. Se adoramos a emoção biológica do sexo por si só, nós reduzimos outras pessoas a meros meios físicos para esse fim. Então nos tornamos mais desalmados, menos capazes de nos conectar e amar outras pessoas de maneira significativa por si mesmas. Se adoramos ícones sexuais em uma tela brilhante, não é? Quer seja computador, smartphones, não é? Nós nos tornamos viciados em pornografia, que trata as pessoas como imagens bidimensionais. Então nos tornamos bidimensionais também. Mas então surge a questão: e aqueles que afirmam não ter divindade alguma? Não contam os muitos não adoradores ao redor do mundo como prova viva, né, você podia dizer, contra a lei de Emerson, ou contra o que Paulo e os Salmos dizem?
Infelizmente, até na igreja, às vezes, as pessoas acreditam mais em ideias assim do que na palavra de Deus, né? Mas essa é uma pergunta boa, né? E a gente fica feliz de pensar nela. Considere como expressamos o impulso de adorar, mesmo quando tentamos ser o mais antirreligiosos possíveis. Outro dia eu estava falando em outro vídeo, foram os parisienses totalmente antirreligiosos, né, do iluminismo francês, que é a origem acachapante esse humanismo secular da nossa cultura. Eles contrataram uma atriz de 14 anos chamada Mademoiselle Candiel para se vestir e interpretar a deusa da razão. Então, na primavera de 1792, vestindo suas roupas mais lindas, né, de domingo, eles marcharam com essa jovem adolescente, ruborizada ao longo das margens do rio Sena, até a Catedral de Notre-Dame. E lá eles colocaram ela no altar. E lá eles cantaram hinos para sua nova divindade entronizada, em um ritual sagrado que logo se espalhou por cidades de toda a França. A religião, você vê, não desapareceu. O foco das almas humanas simplesmente mudou para um novo objeto de adoração. A razão não refutou Deus no iluminismo, mas a razão se tornou o Deus que ia ser adorado agora. Pensem, por exemplo, em Carl Sagan, um brilhante e apologeticamente ateu, né, astrônomo, né, da série Cosmos, de muitos livros. Então, você vai encontrar um homem devoto. Quando você olha para tudo que ele fala e diz, você vai encontrar um adorador de joelhos diante do cosmos. Né? Ele escreveu livros de ciência que parecem hilários, cheios de zelo, reverência e poesia. Por exemplo, o disco de ouro que ele colocou na Voyager, né? E a placa da Pioneer com saudações e direções da Terra, que ao serem mandadas para o espaço, foi esses discos com todas as informações possíveis da Terra, foram fixadas nessas espaçonaves e lançadas ao espaço para que, quem sabe, alguém de outro planeta, outro lugar, achasse a nave e pudesse ver o que estava nos discos e como era a nossa civilização. E aquilo foi lançado como orações. Sagan esperava desesperadamente por respostas de alguém além do que ele chamava de nosso pálido ponto azul, a Terra. Então o cosmos se tornou uma divindade funcional, um Deus para Sagan, onde ele buscava significado e salvação. De certa forma, todos são tanto ateus quanto teístas ao mesmo tempo, né? Até eu e você. Considere um dos regimes mais antirreligiosos da história, a União Soviética, sob Joseph Stalin. Né? A Sociedade dos Ateus, né? Também conhecida como Liga dos Ateus Militantes, tomou forma. Igrejas e sinagogas russas foram demolidas. O ateísmo tornou-se um dogma imposto pelo Estado. Isso produziu a utopia sem Deus que os líderes soviéticos sonhavam. Isso chegou a esse lugar? Pelo contrário. A adoração foi redirecionada para uma nova divindade, o Senhor Stalin. Enquanto dezenas de milhões de hereges que se recusaram a se curvar diante dessa nova divindade, Stalin, foram mortos ou executados. A sociedade dos ateus era tudo menos sem Deus. Como Chesterton, né, observou, ele disse: uma vez que abolimos Deus, o governo se torna Deus. Então, no ato de abolir a religião, no sentido tradicional do termo, nossa própria natureza nos trai e fica claro para os outros, se não para nós mesmos, que permanecemos de joelhos, seja diante da razão, do cosmos, do Estado ou de qualquer outra coisa. Tá? Então, além dos casos de antirreligiosidade religiosa, né, que a gente viu assim, na União Soviética, por exemplo, nós podemos acrescentar que, de certa forma,
todos são tanto ateus quanto teístas ao mesmo tempo. Eu sou ateu em relação a Kali, por exemplo, a deusa hindu da destruição. Assim como os adoradores de Kali são ateus em relação ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus da Bíblia, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu adoro. Então, existem perseguidores que adoram sua paixão por celebridades, né? Materialistas que adoram seus carros, suas casas, narcisistas que adoram sua imagem no espelho e norte-coreanos que adoram seu líder supremo. Então, a maioria de nós, eu imagino, somos ateus em relação aos objetos de devoção suprema dos outros. Eles adoram algo que não adoramos, assim como as coisas mais importantes para nós são irrelevantes para eles, né? Ou a coisa mais importante para nós. Então, se você olha a história do ateísmo, né, e conversa com pessoas que são ateus, quem sabe amigos, enfim, ou que se autodenominam agnósticos, né, você, na verdade, nunca vai conhecer ninguém que não esteja de joelhos diante de algo ou de alguém. Então, eu sou tão ateu em relação ao que muitos de meus amigos, por exemplo, do colégio, consideram mais importante, quanto eles são ateus em relação ao que, ou melhor, a quem mais importa para mim. Então, essa maneira de ver as coisas nos leva além de muitos dos debates repetitivos entre teístas e ateus sobre a existência de Deus. Há muito que pode ser apreendido, talvez em alguns debates, na maioria não, né? Mas quanto mais cedo reconhecermos que todos somos teístas e ateus, simultaneamente, que todos somos supremamente devotados a alguma ou algumas coisas e não devotados a outras, que colocamos nosso significado, esperança, identidade, autoestima em lugares onde outros não colocam e vice-versa. Mas nós podemos avançar pensando juntos, né, sobre quais desses diferentes deuses, entre aspas, trazem o melhor e o pior nas pessoas. Né? Se alguém ainda se incomoda em chamar seus objetos de devoção suprema de Deus, se referir a essa devoção suprema com outra palavra, né? Ou se ela se incomoda de se referir a ela com a palavra adoração, então tudo bem. Não queremos que uma disputa semântica de palavras atrapalhe a realidade, não é? Então, quem se incomoda pode simplesmente substituir a palavra Deus por aquilo que é mais importante para eles, pelo que eles são mais profundamente movidos, afetados, sua maior prioridade ou amor mais profundo. E podemos então avançar para o ponto mais profundo de Emerson, né? Que é como esse algo mais importante para cada um de nós nos molda de maneiras significativas e finais. Então, considere a lei de Emerson na vida de dois homens. Um ateu, Charles Darwin, não é? Foi um pensador que evoluiu para aquilo que considerava mais importante na sua vida. Ele diz o seguinte: Darwin, meu principal prazer e o único emprego ao longo da vida foi o trabalho científico. A partir desse trabalho, ele acrescentou que nunca, ele disse, eu estou ocioso, pois é a única coisa que torna a vida suportável para mim. É a única coisa que me faz suportar a vida. Então, um estudioso observa que Darwin se tornou, em termos modernos, um viciado em trabalho, não é? Ele se sentia emocionalmente seguro apenas quando estava trabalhando. Que efeito teve elevar o trabalho científico ao lugar de coisa suprema na vida, no tipo de pessoa que Darwin acabou se tornando? Então, se você lê, por exemplo, a autobiografia de Darwin, você tem uma visão disso. Ele diz o seguinte, abre aspas, em um aspecto, minha mente mudou durante os últimos 20 ou 30 anos. Ele diz que até os 30 anos, ou além disso, a poesia de muitos tipos me dava grande prazer.
E mesmo como estudante, eu me deleitava intensamente com Shakespeare. Mas agora, há muitos anos, não suporto ler uma linha de poesia. Tentei ler Shakespeare de novo recentemente e achei tão intoleravelmente monótono que eu quase fiquei nauseado, né? Me levou à náusea. Então Darwin descreve o homem que ele se tornou com palavras que parecem carregadas de remorso. É escuro, é sombrio. Ele diz o seguinte: minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina para moer leis gerais a partir de grandes coleções de fatos. Né? Ele diz, e a perda desses gostos é uma perda de felicidade, ele diz, e pode ser possivelmente prejudicial ao intelecto e mais provavelmente ao caráter moral, enfraquecendo a parte emocional da nossa natureza. É a conclusão que ele mesmo chega sobre onde ele estava. Nós podemos chorar por Darwin, né? Um homem que lutou e teorizou sobre a evolução e dedicou a vida a isso como se isso fosse a coisa mais importante. E ele foi transformado, ele mesmo diz, numa máquina de moer leis científicas, ou pseudo-leis científicas às vezes, né? Um homem cujo amor pela grande poesia se transformou em náusea, cujo coração pela arte e pela música lentamente se petrificou, ele diz, o coração dele. Agora, que paródia de pesadelo viver a petrificação de suas emoções, do seu caráter moral e do seu intelecto. Darwin, ele passou a se ver não como uma alma robusta, repleta de vida, alegria, paz, cheia de anos, sabedoria, alegria, mas ele, como em suas próprias palavras, ele diz: eu sou como uma folha murcha para todos os assuntos, exceto a ciência, por enquanto. Então, que ele via como um grande mal, né? Porque ele diz, minha alma é como uma folha murcha. Então, se o jovem Darwin pudesse ter entrado em nossa máquina, né, que nós mencionamos, e encontrado lá no fim o que ele se tornaria, essa folha murcha, sua alma como uma folha murcha, né, o homem infeliz que emergiu do outro lado, né, será que ele teria reestruturado suas prioridades? Nós só podemos imaginar. Né? Agora, considere a lei de Emerson em ação com resultados radicalmente diferentes na vida de outro gênio influente, um homem que foi rotulado como o primeiro e melhor filósofo genuinamente americano. Esse filósofo celebrado, né, que também é uma das pessoas que eu mais admiro, Jonathan Edwards, oferece o seguinte relato autobiográfico de como seu objeto de adoração afetou sua alma ao longo dos anos, até perto da sua morte. Ele diz: isso trouxe uma pureza, um brilho, uma paz e um arrebatamento indescritível para a minha alma. Em outras palavras, tornou a minha alma como um campo ou um jardim florido sob o sol. Você vê a diferença? Dois homens talentosos no que diz respeito às capacidades mentais, né? Um se tornou, declarado por ele mesmo, uma folha murcha, e o outro um jardim. Onde esse segundo gênio encontrou seu principal prazer? O que ele adorava? Quem Jonathan Edwards adorava? Quem era o seu prazer supremo? O alvo das afeições profundas do coração. Então, diferentes objetos de devoção suprema tiveram papel determinante, diferente, né? Em diferentes tipos de homens. E como essas coisas atuaram, por exemplo, na vida desses dois homens que nós vimos e o que eles se tornaram. Né? Agora, a gente pode nos aproximar de uma melhor compreensão da lei de Emerson, né? Depois de pensarmos assim juntos por esse breve momento, né?
e os resultados radicalmente divergentes que ela pode produzir, ou aquilo que o Salmo que a gente viu diz, ou o que Paulo começa ao abrir a carta aos Romanos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Não é? E a gente pode olhar, por exemplo, para uma palavra que mostra muito essa realidade. A palavra é glória. Muito do significado dessa palavra se perdeu em nossa geração, né, nosso século. Quando os judeus, não é, do antigo Oriente Próximo falavam de glória, ou kavod, como diriam em hebraico, eles falavam de peso, de plenitude, de substância. E é por isso que Isaías, o profeta hebreu, fala sobre ficar magro, uma grama murcha, igual a folha murcha que Darwin se tornou, pó na balança, e vento vazio, como opostos de glória, ou oposto da glória. É por isso que Paulo ele usa a expressão o peso eterno de glória. Então, embora kavod signifique peso, o oposto de leveza, né, os antigos também usavam glória quase como sinônimo de luz. O profeta Ezequiel viu o templo de Deus cheio de brilho da glória do Senhor. Isaías anteviu um dia em que o sol não será mais a sua luz durante o dia, mas o Senhor será a sua luz eterna, e seu Deus será a sua glória. Para os autores da Bíblia, Deus não era uma ideia distante e cintilante, mas alguém muito real, luminoso e radiante, que fazia a alma se transformar num jardim, como disse Jonathan Edwards. Então, como essa palavra antiga, kavod, pode nos ajudar a entender as diferentes maneiras como as divindades moldam identidades hoje. Pense em algo tanto pesado quanto radiante que aproximadamente metade da Terra está observando nesse momento, né? O Sol. O Sol tem suficiente kavod, peso, e brilho e radiância para ser o ponto central do nosso sistema solar. Ele tem gravidade suficiente, ele tem gravidade suficiente para manter a Terra e os outros planetas girando em suas órbitas adequadas. E o Sol também é luminoso o suficiente para manter nosso pequeno planeta azul repleto de calor, beleza e vida. Né? Agora, o que aconteceria, no entanto, se Plutão, deprimido, desgostoso e amargurado, porque com a votação da União Astronômica Internacional de 2006, que rebaixou Plutão a não planeta, né? Que o diminuiu de seus direitos planetários. Então imagine se Plutão, deprimido por causa disso, se vingasse do nosso sistema solar com um plano para derrubar e substituir, tomar o lugar do Sol. Então o golpe cósmico de Plutão seria catastrófico. Porque com uma superfície que é 98% nitrogênio congelado e uma massa menor que 1/4 da Terra, Plutão não tem páreo, não é, para o kavod do Sol, para a glória do Sol. Então a mudança, ele tomar o lugar do Sol, a mudança de um sistema heliocêntrico para um sistema plutocêntrico, né, enviaria os 8 planetas restantes girando fora de suas trajetórias para o caos. Porque ele não tem peso para manter isso, né? Ele não tem gravidade para manter isso. Então a falta de massa e de brilho, de radiância do ex-planeta, que agora foi rebaixado, né? Então está deprimido por causa disso, desse ex-planeta gelado, logo transformaria, por exemplo, se ele estivesse no lugar do Sol, a Terra em uma esfera fria e sem vida, vagando pelo espaço solitária. Né? Então a percepção se torna clara se passarmos da astronomia para a psicologia, né? Do espaço ao nosso redor para o espaço dentro de nós. Se colocarmos algo pequeno demais e sombrio demais no centro de nossas vidas,
algo que carece de kavod, de glória, então os planetas no sistema solar da nossa alma, nossa criatividade, intelecto, emoções, senso moral, relacionamentos e nossas emoções e afeições, né? Elas tenderão a um estado de caos e falta de vida, como os planetas se tornariam se Plutão tomasse o lugar do Sol. A falta de peso fará com que muitos desses planetas, entre aspas, né, que são essas coisas mencionadas na nossa alma, se afastem para o espaço vazio, enquanto a falta de luz transformará qualquer beleza nesses planetas em folhas murchas. Há muita beleza na Terra, mas se ela se afasta do Sol, ou se no lugar do Sol ficasse Plutão, então todas as belezas iam murchando até morrer. Seria triste, frio, escuro, deprimente. Se, no entanto, o centro de nossas almas, aquilo que glorificamos mais, aquilo que está no centro, é realmente algo glorioso, então o nosso objeto de adoração é massivo o suficiente para puxar com sua gravidade todas as diversas esferas da vida humana para uma órbita equilibrada. E se isso também tem a luz suficiente para transformar essas diferentes esferas dentro de nós, nossa criatividade, nosso intelecto, nossas emoções, nosso senso moral, não é? Nossa relacionalidade, né? E assim por diante, em planetas repletos de jardins, cheios de vida e cor, todas essas coisas começam a ir para um lugar oposto do sombrio, do escuro, do deprimente, né? Então, se nós juntarmos a lei de Emerson com essa antiga ideia bíblica de kavod, não é? Essa ideia hebraica, chegamos a algo assim: todos vivem como se algo fosse a coisa mais pesada e brilhante do universo. Todos têm uma coisa que está ocupando o lugar e vivem como se ela fosse a coisa mais pesada e radiante do universo. Se esse algo é de fato pesado, tem esse peso, essa glória e tem esse brilho, então nossas vidas assumirão algo dessa gravidade e desse brilho. Se glorificarmos coisas sem glória, no entanto, então nós mesmos nos tornamos mais leves e sombrios e escuros, como folhas murchas e deprimente. Nós nos tornamos mais como fantasmas. Você já encontrou um fantasma na vida real? Em certo sentido, todos nós já encontramos. Há pessoas cujos estilos de vida e espíritos você poderia quase atravessar a mão sem esbarrar em nada sólido, em nada que possa ser real e lidar com a realidade. Há pessoas, então, entre aspas, transparentes e pessoas em Technicolor, com 1000 tons entre elas. Você pode, por exemplo, ver 1000 tons de cores no Apóstolo Paulo, você pode ver em Jonathan Edwards. As pessoas mais vívidas e substanciais que você já conheceu não adormeceram uma noite como fantasmas e acordaram sábias. Há uma história por trás dos melhores e dos piores de nós. Se você seguir essa história profundamente, o suficiente, você vai encontrar algo glorioso que há muito tempo começou a formar as almas mais robustas e algo, eu diria, inglório, sem glória, sem peso e sem radiância no coração de cada um que cada vez se parece mais com um fantasma. O que então faz algo glorioso e, portanto, um centro de peso e luz em nossas vidas, em vez de algo que carece de kavod, né, de glória. Então, considere as seguintes marcas, eu diria 3, porque a gente não pode fazer um vídeo longo demais. 3 marcas da glória. E considere as diferenças, né, entre aquilo que deve ocupar ou não o centro das nossas vidas. Considere coisas gloriosas são coisas primárias, não secundárias. Então, considere a diferença entre coisas primárias e secundárias. Um frequentador de festas, né, enfim, que faz de se encaixar sua prioridade principal,
por exemplo, ele acaba ficando obcecado com o seu desempenho social, com como ele vai parecer para as pessoas, como ele vai se encaixar. E você acha que, por ele pensar muito nisso, estar muito preocupado com isso, ele vai se encaixar? Claro que não. Porque a constante autoanálise o deixará alguns segundos cruciais atrasado em relação às pistas sociais. Então, o nosso frequentador de festas e de baladas se transforma exatamente na pessoa esquisita que ele teme se tornar. Seus esforços para se encaixar tornaram se encaixar impossível. Como os esforços de alguém para tirar o senso de valor, de identidade, de autoestima de algo que não tem glória e radiância. Né? É impossível. Por quê? É impossível. Essa pessoa que queria se encaixar tanto, não é? Que fazia desse encaixe social a coisa central, ele confundiu uma coisa secundária com uma coisa primária. Um subproduto com um objetivo. Se ele colocasse outra coisa em primeiro lugar, como, por exemplo, se importar tanto com as pessoas ao seu redor que esquecesse de se preocupar consigo mesmo, provavelmente ele acabaria se encaixando sem nem tentar. Não é? A vida é cheia desses paradoxos. As pessoas mais miseráveis são muitas vezes aquelas que gastam toda a sua energia tentando ser felizes. Não é? As pessoas que se tornam as mais tóxicas nos relacionamentos tendem a ser exatamente aquelas que ficam obcecadas em encontrar o parceiro perfeito, ou as pessoas, ou o grupo perfeito. A pessoa que gasta toda a sua capacidade cerebral tentando fazer com que todos gostem dela, não é? Acaba solitária, muito absorvida em si mesma para ser um verdadeiro bom amigo. C.S. Lewis, não é? Ele nos aponta o princípio por trás desses paradoxos. C.S. Lewis diz que toda preferência de um bem menor a um grande, né, ou de um bem parcial a um bem total, envolve a perda do bem menor ou parcial pelo qual o sacrifício é feito. Você não pode obter coisas secundárias colocando-as em primeiro lugar. Você obtém coisas secundárias apenas colocando as coisas primárias em primeiro lugar. A gente estava mencionando o David Foster Wallace, né? E ele ajuda a trazer o princípio de C.S. Lewis da abstração para o mundo real, catalogando algumas das coisas secundárias, mas populares, que se tornam deuses, né? Destrutivos. Ele diz assim, e como eu estava dizendo, ele é um romancista muito famoso, mas se suicidou jovem, né? Apesar disso. Como eu disse, ele tinha um bom diagnóstico, mas ele não tinha nenhum remédio. Né? E ele diz assim, se você adora dinheiro, você nunca terá dinheiro o suficiente. Adore seu corpo e beleza e atração sexual e você sempre vai se sentir feio. Adore o poder e você acabará se sentindo fraco e com medo de perder o pouco poder que você adquiriu. Adore o seu intelecto, ele diz. Adore ser visto como alguém inteligente e você acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Isso nos leva à segunda marca de Kavod, de glória, né? Coisas gloriosas são inquebráveis, não frágeis. Então, às vezes as pessoas falam, né, e às vezes já até passou na nossa mente mesmo, que a música da igreja, onde se podia trocar todas as referências a Deus por querido, né, eram evidências de um romantismo piegas na igreja. E há certa verdade nisso. Mas o que a gente perde talvez é a intercambialidade de Deus e querido nas músicas da igreja é menor, né, sobre as músicas da igreja e é maior sobre as canções de amor. Então, na verdade, o maior problema estão nas canções de amor e não na música da igreja, não é? Porque
as canções de amor dimensionam o amor ao lugar de Deus, não é? E falam sobre o parceiro romântico como se fossem deuses. Nós podemos pensar em algumas letras. Por exemplo, há uma música que diz: vou construir todo o meu mundo ao seu redor. Você é tudo o que importa para mim. The Temptations, não é? O nome da música é You Are My Everything. Há outra música, por exemplo, que diz: você sabe que é verdade. Tudo o que eu faço por você. Bryan Adams, né? Everything I Do. Há uma outra música que diz assim: se acreditarmos um no outro, não há nada que não possamos fazer. Celine Dion, né? Que diz que o nome da música é O Amor Move Montanhas. E há uma música que diz: você é minha religião, você é minha igreja, você é o santo graal no fim da minha busca. Sting, não é? Amor sagrado. Não é? E, por exemplo, tem uma outra música que diz: ela me diz, adore no quarto. O único céu para onde eu serei enviado é quando estiver sozinho com você. Rosier, né? O nome da música em português seria Leva-me para a Igreja. E você vê o que é dito: adore no quarto. O único céu para onde serei enviado é quando estiver sozinho com você. Então, na escola a gente se relaciona com tantas pessoas, né, no segundo grau, e havia uma menina que estava apaixonada, não é? Mas ela já tinha se relacionado com várias pessoas, e ela era o tipo de pessoa que estava sempre em um relacionamento e tinha uma lista de ex-namorados que parecia, né, o final desses filmes no cinema, que aquele monte de nome fica subindo, que parece que não vai acabar nunca, né? Ainda mais agora que o pessoal quer ver alguma coisa que vai ser colocada depois disso, né? E tem que ficar esperando. Então, ela sempre tinha uma história de términos brutais, né? Mas certa vez ela estava com um brilho totalmente diferente, um olhar cheio de esperança, porque ela estava descrevendo o seu novo alguém especial. E ela soava como Davi, soava como um salmista descrevendo Yahvé, descrevendo Deus. Ela diz: ele é perfeito em todos os sentidos, ele é tão bom para mim, ele é minha rocha, meu sopro de vida, meu tudo. Então, de repente, ficou claro, né? Ela não estava em um relacionamento, ela estava em uma religião. Ela estava procurando o seu namorado não para suprir necessidades do tamanho de um namorado, ou do tamanho de um noivo, ou do tamanho de um esposo, não é? Mas para suprir necessidades do tamanho de Deus. Ela buscava nada menos que perfeição absoluta. Estava convencida de que havia encontrado a pessoa certa, finalmente. O que vai acontecer, no entanto, quando a realidade começar a desmoronar essa estátua impecável, esse ídolo impecável, eventualmente desmoronando a efígie maior que a vida do seu namorado não pode suportar, né? A vida que ela construiu na sua imaginação que o outro daria a ela. Ela vai ficar devastada, deprimida, o mundo dela vai cair. Não porque seu namorado a decepcionou, mas porque seu Deus, sua divindade funcional falhou com ela. Sua divindade, quando alguém que é do tamanho do namorado ou do tamanho do noivo ocupa o lugar certo, né, do tamanho do marido, da esposa, quando o meu emprego ocupa só o lugar de emprego, né, quando ele não tem tamanho de Deus, quando eles se vão, a tristeza e o lidar com aquilo é lidar com a perda de um emprego, não a perda de um Deus, não é? A perda de um relacionamento, não de um Deus, mas quando aquilo se colocou sobre aquilo esse peso, é óbvio que o buraco em que eu entro é do tamanho da perda de um Deus.
Toda a identidade dela construída ao redor do seu ídolo frágil vai desmoronar. Vai haver tristeza e depressão. Então, o próprio namorado, não é, em oposição ao que existia apenas na imaginação dela, ou o noivo que em oposição àquilo que só está na mente da noiva, ou o marido, ou a esposa, que só está na mente do outro, ou os amigos, ou a igreja, ou qualquer coisa. Quando ele, provavelmente, ele vai se sentir o quê? Esse namorado? Ele vai se sentir esmagado sob o peso das expectativas sobre-humanas ou divinas que foram colocadas em seus ombros. O que estamos realmente discutindo são proporções, né? Quando vemos as pessoas como pessoas e não como deuses, então suas falhas aparecem na proporção do seu tamanho, ou seja, as falhas delas aparecem como falhas humanas. Mas se aumentarmos as pessoas para a dimensão do tamanho de Deus em nossas imaginações, então o que são na realidade falhas finitas vão parecer falhas para nós infinitamente grandes, devastadoras. Vai acabar com a nossa vida, vai acabar com o objetivo pelo qual nós vivemos, vai nos lançar na depressão. Falhas que deveriam apenas nos machucar e cicatrizar como os machucados cicatrizam, né? Acabam nos destruindo apocalipticamente. Essa super-humanidade que muitas vezes atribuímos a meros humanos é uma das razões pelas quais as pessoas vão de endeusar para o extremo oposto. Elas endeusam alguém e depois elas demonizam seu parceiro romântico. Filhos e até celebridades, que é exatamente o que aquela menina estava fazendo com o seu novo namorado, que logo foi adicionado aos seus créditos rolantes, né, de ex. Então, algo digno de adoração deve ser sobre-humano e inquebrável. Não apenas em nossa imaginação, mas na realidade. Se tivermos um objeto de adoração proporcional às necessidades massivas do nosso coração, então as pessoas em nossas vidas diminuirão para suas proporções humanas reais. Marido, esposa, amigos, irmãos, igreja. E assim também as falhas deles vão ser só falhas humanas, falhas desse tamanho, pequeno, e não falhas catastróficas, apocalípticas, devastadoras, que me levam não a tristezas normais, mas a depressão, etc. Então, aquela inquieta menina do colégio e a inquieta menina do colégio que existe em todos nós encontraria liberdade para amar as pessoas realisticamente, como pessoas, sofrendo então, se elas falharem, dores finitas, em vez de devastações infinitas, quando se elas nos decepcionarem, porque elas vão nos decepcionar, como nós decepcionamos as pessoas. Também nós libertaríamos as pessoas que se relacionam conosco de quem nos importamos para realmente nos amar de volta, sem o peso esmagador de nossas expectativas infinitas, de tal maneira que elas são deuses ou demônios quando elas falham. Então, retornando às categorias de C.S. Lewis, a gente encontra a verdadeira alegria nessas coisas secundárias: trabalho, carreira, cônjuge, namorado, enfim, parceiro romântico, né? Amigos, irmãos, e, sabe? A gente só vai encontrar a verdadeira alegria nessas coisas secundárias apenas quando encontramos nosso significado mais profundo em uma coisa primária. Isso leva a uma terceira marca de algo com kavod, suficiente para ser adorado, né? Pense num holofote. Coisas gloriosas, elas se parecem com sol ou com sóis. Não se parecem com holofotes. Um holofote, ele envia um longo cone estreito de luz, deixando tudo fora desse cone na escuridão. Ele só ilumina aquele pedaço ali. Já um sol, no entanto,
ele é totalmente diferente, né? Ele emite raios de luz em todas as direções simultaneamente. Então, algumas das coisas que escolhemos adorar são mais como holofotes do que sóis. Né? Coloque as conquistas acadêmicas no centro de sua vida e seu intelecto pode brilhar, né? Mas suas emoções e relacionamentos ficarão na escuridão. Adore um parceiro romântico e alguma paixão pode acender, mas seu intelecto será deixado no frio e para as teias de aranha. Quando transformamos coisas boas em coisas finais, elas deixam espaços importantes em nossas naturezas, em nossa alma, escondidos na escuridão, na sombra. Isso nos ajuda a entender melhor a lei de Emerson, né? Se adoramos dinheiro, não é que nos tornamos verdes e enrugados, não é? Quando o Salmo diz que nós seremos parecidos com os nossos ídolos, vamos nos tornar como eles, não é que se eu adorar dinheiro eu vou parecer uma nota, não é? Mas que o dinheiro carece das propriedades necessárias para realmente iluminar os espaços intelectuais, emocionais e relacionais e espirituais em nossas vidas. O dinheiro é muito sem mente, sem coração, sem espiritualidade, sem amor. Adore-o por tempo suficiente e as melhores coisas em nossas almas, em nossas vidas, vão ficar na escuridão, porque ele é como um holofote e lentamente vamos nos parecer tão burros e despreocupados quanto o dinheiro frio e duro é. Não é? Se dizemos que o adorador de produtos se torna ele próprio parecido com um produto, mas plástico, então plástico é realmente uma forma abreviada de expressar a falta de luz intelectual, emocional, espiritual, relacional. É por isso que a nossa geração é assim. Produtos de consumo são deuses inadequados porque são impotentes para iluminar o que há de mais profundo na natureza humana. Quando os shoppings se tornam nossas igrejas e as coisas materiais nossos objetos de preocupação final, que vai nos dar identidade, felicidade, autoestima, então as melhores coisas em nós são deixadas na escuridão, porque isso é só um holofote, não consegue iluminar tudo. Nunca seremos um jardim. Os compradores no culto do consumismo começam a aparecer mais com aqueles manequins aos quais olham em busca de significado. Eles também se tornam quase tão interessantes, entre aspas, de se conversar e de se conviver como aqueles manequins. Eles se tornam muito parecidos, não mais chatos, piores, não é? Então, no mundo da experiência, a doutrina do Imago Dei, da imagem de Deus, não é opcional. As pessoas carregarão a imagem de seus deuses, para melhor ou pior. Ou como os teólogos bíblicos observam, as pessoas seguiram ídolos falsos e se tornaram falsas. Se tornaram um objeto falso. Há uma falsa... tudo que o ser humano devia ser é falso. E desmorona. E vira uma folha murcha, como Darwin se descreveu. Então considere sua capacidade de raciocinar, sentir, alcançar grandeza moral e todas as afeições espirituais, amar bem as pessoas, ajudar, e criar beleza. Imagine todos esses poderes da sua humanidade dispostos ao redor da principal fonte de luz na tua vida. Essa fonte de luz é como um holofote com o seu cone solitário fixo em uma parte de você, enquanto banha o resto todo de você de escuridão, ou o seu objeto de adoração, a coisa que te impulsiona, a coisa que é o seu tudo, que te mantém no sistema com a gravidade certa, com o brilho certo, é como um sol em vez de ser um holofote, emitindo calor, clareza e significado para todo o seu ser, não deixando nenhuma parte da sua alma nas sombras. Ou seja, é Deus ou uma coisa criada? É Deus ou uma parte da criação? Eu quero voltar a esse assunto,
nas próximas vezes. Mas fica evidente do porquê, apesar de as maiores vantagens que uma geração já teve, nós vivemos numa geração deprimida. E como a realidade é essa, descrita pela Bíblia, não é? Que os homens vão cada vez se parecer mais com o ídolo que ele adora, nós vemos a diferença, não é? De um homem como Jonathan Edwards chegar no fim da vida com todas as suas lutas, problemas. Por exemplo, Jonathan Edwards não viveu um ano da sua vida em que uma guerra não estivesse acontecendo próxima a ele. Ele morreu de varíola, não é? Mas ele diz: minha vida é como um jardim banhado pelo sol. Por causa do objeto central da sua vida, é que sua alma se tornou assim e pôde lidar com tantas coisas massacrantes, deprimentes, muito mais do que as pessoas da nossa geração lidam, e ainda assim não afetou o fato da alma dele ser como um jardim, um campo banhado, um campo florido, banhado pelo sol. E aquilo que era o Deus de Darwin, por exemplo, né? Aquilo que era mais importante, que impulsionava ele, foi como um cone de luz. Ele mesmo diz: só a minha parte intelectual, científica funcionava, o resto tudo foi ficando na sombra, na sombra. No final, nada mais segurou a escuridão e eu sou como uma folha murcha. Uma folha murcha. É uma boa definição para essa cultura deprimida no mundo, infelizmente na igreja. Agora, por quê? Porque no mundo e na igreja, o mesmo objeto de adoração ou os mesmos objetos têm estado lá no centro, e não um sol brilhante que ilumina não parte da vida, parte da alma, mas toda ela, como o sol faz, enchendo então a vida de luz, cor e beleza, mesmo nos piores dias, dando condição das pessoas lidarem com as piores coisas, porque nenhuma das coisas na vida que podem entrar, né, em colapso e entram, nenhuma delas tem uma dimensão divina para aquela pessoa. Então, os desastres não são nunca apocalípticos, não é? Ele tem algo que sustenta um jardim florido. Ele tem um sol no centro da sua vida. É isso que Paulo fala, que é o destino dos homens que trocaram Deus pela criação, pela criatura. Conhecendo Deus como Deus, não o honraram como Deus, nem lhe foram gratos, mas começaram a adorar a criação. E Deus os entregou, e os seus corações insensatos, Paulo diz, se tornaram trevas. Não é que as trevas entraram no coração ou cobriram o coração. Paulo diz: o coração se tornou trevas. E nós devemos pensar antes de racionalizar ou falar que Deus não seria suficiente para fazer a nossa vida ser um jardim florido. Que nós possamos ter a mente cativa à palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Na vastidão do cosmos uma lei foi escrita. Em corações humanos sua verdade escrita. Mas na carne frágil uma guerra se anuncia entre o divino mandato e a sombra que desafia. Em silêncio o pecado na sombra jazia, até que a lei como um farol seu rosto mostraria. Não desejarás, o céu proclamou, e no coração humano o desejo germinou. A lei, um espelho na alma refletido, revela o pecado antes escondido. Em sua luz a sombra mais densa, na clareza do dia a noite intensa. A vida sem lei, uma doce ilusão, até que o mandamento traz a convulsão.
era para a vida, agora me condena. Na presença do Santo a culpa se acena. O bem que almejo não consigo alcançar, e o mal que abomino não posso evitar. Um duelo eterno no coração travado, entre o que é desejado e o que é rejeitado. No íntimo, um prazer na lei divina, mas na carne a outra lei me domina. Em meu ser duas forças em desacordo, uma busca a luz, a outra o absurdo. Miserável condição, a minha descoberta. Quem libertará esta alma inquieta? Na escuridão clamo por um Redentor que me arranque deste conflito interior. A lei, porém, santa, o mandamento puro, revelam o pecado, seu contorno obscuro. Não a lei me condena, mas o mal em mim habitado, pela lei descoberto e ao julgamento arrastado. Santo, justo e bom, o mandamento ressoa, mas o pecado em mim a morte ecoa. Não a lei o inimigo, mas o espelho que revela a natureza do mal que em minha carne vela. A lei espiritual, mas eu de carne feito, sobre o pecado bendito ao eu sujeito. A luta interna, constante agonia, entre o espírito anseia e a carne desvia. Na profundeza da noite uma luz se acende, por Jesus Cristo a esperança se estende. Quem me livrará? A resposta encontrada na cruz, a vitória pela graça anunciada. Dou graças a Deus pelo dom supremo, em Cristo vi do meu dilema extremo. Na mente a lei divina me uno, mas na carne ao pecado ainda é.